Vamos para uma reflexão. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Aqui é o pastor Danielson, da Igreja Metodista. E nesse dia 2 de outubro de 2022, agora que eu estou gravando essa mensagem, ainda não sei o resultado das eleições. Talvez já tenha até saído alguma coisa, algum boletim, talvez tu já tenhas votado. Mas o que nós vamos falar sim sobre autoridades, mas numa perspectiva bíblica. Né? Então, pouco importa o resultado da eleição para presidente, para senador, para deputado federal, para governador, para deputado estadual, porque essa informação serve para a nossa vida como cristão. Tanto nos cultos da Igreja Metodista, quanto nos devocionais e também aqui no programa de Rádio Coração Aquecido, eu tenho sempre frisado que nosso papel como cristão, nosso papel como cristã é sermos embaixadores do reino dos céus na terra. Nossos ideais, nosso foco deve refletir a vontade de Deus expressa através das Sagradas Escrituras. E daí nisso cabe, como está em Gálatas capítulo 5, que os partidos, ou seja, quando a gente se separa do pensamento da Bíblia para seguir uma ideologia política humana, a gente está comprometendo a nossa fé. Né? Por isso que é considerado do partidarismo, considerado uma obra da carne que pode nos tirar o reino dos céus. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Até porque aqui na nossa sociedade, para que a gente possa exercer nossa cidadania brasileira, a gente precisa sim fazer escolhas entre um candidato e outro. E nós não estamos aqui para falar das escolhas, porque provavelmente tu já votaste, talvez já tenha até saído alguma informação sobre a eleição, e nada disso importa. Nós queremos falar agora sobre como um verdadeiro cristão deve se relacionar com as suas autoridades. E eu te convido para isso, nesse primeiro momento. Eu vou ver 2 pontos. Um primeiro ponto agora, um segundo ponto posterior, e depois a gente vai estar orando. Não apenas por ti que está ouvindo esse programa, pela sua família, mas também pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul e pelas autoridades que temos. Mas antes dessa oração, eu quero te convidar a, nesse primeiro momento, abrir na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, onde do versículo 1 ao versículo 5 diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todas as pessoas, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivam a vida tranquilas e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui eu quero começar essa reflexão a partir de 1 Timóteo 2, 1, 5, que durante todo o período, já faz nos últimos 2, sei lá, pré-eleição e durante o período de campanha eleitoral, toda vez que eu chegava em algum lugar, era frequente a pergunta das famílias que diziam: pastor, fulano de tal é representante de Deus? Qual que é o candidato que é representante de Deus? É fulano, é beltrano, é ciclano? Qual que é o candidato? E a minha resposta, quem fez essa pergunta vai poder confirmar, até escreve aí: é mesmo, respondeu isso. A minha resposta sempre foi invariável: o representante de Deus é Jesus. Não existe outro mediador entre o reino dos céus e o reino dos homens. Aqui a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está dizendo claramente que o único representante, o único eleito de Deus, até as pessoas perguntaram: pastor, tu é do candidato fulano ou tu é do candidato beltrano? E eu dizia: eu sou de Jesus. Isso quer dizer, pastor, que tu não votou? Não. Nesse momento que eu estou gravando ainda não votei, mas sim, eu voto, mas eu não sou de nenhum dos candidatos. São quantos? São 13, né? Não, são 11 candidatos, eram 12. Né? Eu não sou de nenhum dos 11 candidatos. Não, é 12, tá certo. Eu não sou de nenhum dos 12 candidatos, eu sou de Jesus. Eu vou votar em algum deles.
Por quê? Porque é um papel público que eles precisam desempenhar. Mas o único salvador para o Brasil não precisa nem de A nem de B, o Brasil precisa de Jesus. O Brasil precisa do Senhor Jesus. Jesus é o Salvador, Ele é o eleito do Pai. E quem quer que seja que estiver ocupando uma cadeira de autoridade não vai conseguir realizar um bom trabalho em favor do povo se não estiver com o coração aberto para ser dirigido pelo Espírito Santo. Um verdadeiro político, ele que quer o bem do povo, ele ouve as boas ideias e se deixa guiar pelo Espírito Santo. Então, assim, primeira coisa, quem é o candidato de Deus? O candidato de Deus é Jesus. E os outros 12 são candidatos dos homens, eles estão representando frações e cada um tem suas qualidades e cada um tem seus defeitos. Eles são irmãos e irmãs nossas com as mesmas qualidades e defeitos que nós. Nenhum deles é Salvador. Jesus é o único Salvador, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Ele que é o eleito do Pai, é Ele que representa o reino dos céus e não tem nenhum outro. Agora, claro, só que logo, não sei se já passou o resultado, mas logo em seguida a gente vai estar sabendo o resultado dos eleitos para presidente da República, para senador, para deputado federal, para governador do estado, para deputado estadual. A gente vai saber dos resultados. E o que a gente vai fazer? Vai estourar foguete porque o nosso candidato foi eleito? Ou vai se revoltar porque o nosso candidato não foi? Porque os nossos candidatos de repente não foram? Não. A Bíblia é bem clara o que um cristão deve fazer. Se tu não é cristão, essa palavra não é para ti. Se tu não é cristão, tu pode sair comemorando e tirando onda daquelas pessoas que não foram eleitas, ou tu pode sair revoltado porque o teu candidato não foi eleito, se tu não for cristão. Mas se tu for cristão, cheio do Espírito Santo, se tu for uma cristã que é movida pela palavra de Deus, a tua atitude agora é orar pelos eleitos. Orar para qualquer um, para que esse presidente ou presidenta, a gente não sabe, né, quem é que foi eleito ainda, que qualquer um que tenha sido eleito, seja guiado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que isso agrada a Deus quando a gente ora. E aqui está dizendo por reis. Mas nós não temos reis no Brasil, verdade? Nós não temos. Mas aqui não está falando só rei. Está falando em todos, versículo 2, todos que se acham investidos de autoridade. A gente deve orar sim. E quem participa dos cultos de oração e quem participa dos cultos da Igreja Metodista vai lembrar que a gente sempre ora pelas autoridades. A gente tem que orar sempre, seja por quem for presidente da República, seja por quem for senador, senadora, por quem for deputado, deputada federal, para quem for governador, ou para quem for deputado ou deputada federal, a gente deve orar pelas autoridades. Justamente por aquelas também que talvez não conheçam ainda o Evangelho, para que possam conhecer o Evangelho. A gente deve orar para que haja conversão verdadeira. Né? Essa é a maneira que nós, cristãos e cristãs, devemos nos comportar. Não nos revoltando, talvez, porque o nosso candidato não tenha ganho, ou algum dos candidatos que a gente votou não tenha sido ganho, não tenha sido eleito, e muito menos se ensoberbecendo porque os nossos candidatos tenham sido, talvez, eleitos. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente ore pelas autoridades, seja quais forem, se possível, que a gente possa exercer uma voz profética. Por que sabe quando termina o teu partidarismo, meu irmão, minha irmã, se tu é cristão e cristã, tu tem o teu partido político, que é teu direito, até o dia da eleição. Depois do dia da eleição, a tua função não é mais de ser cabo eleitoral, a tua função agora é ser profeta, profetiza. O que um profeta, uma profetisa faz? Anuncia a palavra de Deus. Né? No Antigo Testamento, os profetas profetizavam para as autoridades. No Novo Testamento, a gente vê a ação de João Batista e do próprio Jesus, e do próprio apóstolo Paulo também, mas do próprio Jesus profetizando, né? Orientando os governantes, e essa é a nossa função, orar por eles e proclamar o Evangelho para eles, para que eles possam seguir isso. Não importa quem seja os eleitos, importa que nós, como embaixadores do reino dos céus, estejamos com a voz profética. Não estamos ligados a nenhuma ideologia humana, não estamos ligados a nenhum partidarismo carnal, mas sim
representando a palavra de Deus, nos mantendo-nos orando pelas autoridades e profetizando, evangelizando a elas e profetizando a elas para que elas sigam o Espírito Santo e possam dirigir a nação dentro dos princípios cristãos. Eu estou falando para cristãos e cristãs aqui. Se tu não é cristão e cristã, talvez tu vai achar tudo isso que eu estou falando uma grande bobagem. E eu quero te convidar para um segundo ponto rápido, antes de eu encerrar e orar, sobre Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 diz assim, versículo 1 até o 3. Todo homem, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Né? E daqui fala, né, que autoridades, magistrados são para temor para quem não faz o bem, e são para louvor daqueles que fazem o bem, e assim por diante. Uma coisa importante, usam muitas vezes esse versículo de uma maneira distorcida. Aqui está dizendo que a gente deve respeitar todas as autoridades, não apenas aquelas que a gente votou. Eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo, talvez o resultado da eleição não seja aqueles que eles queriam. Mas cabe a gente, agora que são eleitos, eles foram investidos. E o que quer dizer a autoridade vem de Deus? Ah, foi Deus que colocou lá? Não, foi o teu voto. Ou foi o voto da maioria. Mas foi permissão de Deus. E a autoridade que eles estão investidos é permissão de Deus. É claro que se eles quiserem realmente, essas pessoas que se elegerem, se quiserem realmente serem revestidas de autoridade, elas terão que se submeter a Deus e pedir a Deus, Deus me dê autoridade, me dê sabedoria, como fez o rei Salomão. Ele foi eleito rei, porque existiam outros irmãos que podiam ser rei, mas Salomão foi eleito rei, mas nem por isso ele se estribou no próprio conhecimento. A primeira coisa que ele fez foi pedir a Deus sabedoria para dirigir o povo. E que as nossas autoridades tenham essa humildade de pedir a Deus, sejam elas na presidência, sejam no Senado, na Câmara de Deputados Federais, na Câmara de Deputados Estadual, no governo do Estado, que tenham essa humildade de fazer como Salomão, de pedir a Deus sabedoria para dirigir o povo com sabedoria. No entanto, nós precisamos abrir mão do nosso partidarismo e nos manter como igreja profética. O que a igreja profética faz? Intercede em favor das autoridades eleitas. Ora em favor deles para que eles se convertam, para que todos sejam cheios do Espírito Santo, para que sejam justos, para que até ideias erradas que eles tinham antes da eleição possam ser corrigidas agora que estão eleitos. Nós, como igreja, precisamos orar. E mais do que orar, tem uma voz profética. O nosso trabalho não termina quando a urna eletrônica faz o blilim, blilim. Não. O nosso trabalho continua acompanhando esses eleitos para que façam. Então, assim, veja quais foram, quem está na presidência, veja quem está no Senado, veja quem está na Câmara de Deputados te representando, veja quem está no governo do Estado, veja quem está na Câmara de Deputados estaduais e manda e-mails para eles, mandem palavra de Deus, se possível, tenha contato com eles, evangelizem, e se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, não adianta ficar postando no Facebook onde eles nem vão ler, mas sim manda e-mail para eles, sabe? E faça um abaixo-assinado, participe. Nós temos voz profética. Voz profética é aquela que denuncia o que está fora da palavra de Deus e traz novamente aos trilhos aquilo que se perdeu. Essa é a nossa função. E nós devemos respeitar o cargo que está sendo ocupado, nós devemos respeito a todas as autoridades, aquelas que a gente ajudou a eleger e aquelas que a gente não queria que fosse eleita, mas agora estão, elas precisam do nosso respeito. Mas respeito não quer dizer cegueira, respeito não quer dizer a falta de crítica, respeito quer dizer respeitar o papel, orar por eles, mas também manter a visão aberta para ser uma voz profética que ajuda essas autoridades a cumprir
um governo justo, um governo verdadeiro. Essa é a função de nós como cristãos e cristãs, essa é a nossa função como igreja, e essa é a mensagem que eu deixo nesse dia tão importante para o povo brasileiro, lembrando, meu querido irmão cristão, minha querida irmã cristã, mais do que brasileiro, mais do que brasileira, tu és um cidadão, uma cidadã do reino dos céus. Seja representante do reino dos céus agora nas eleições, mas também durante toda a sua vida, sendo voz profética e sendo intercessor das autoridades. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço por tudo que tu tens proporcionado, tudo é permissão tua. Obrigado pela paz, obrigado, Senhor, pela concordância. Obrigado, Senhor, porque mesmo que a gente faça escolhas erradas, ainda assim tu nos dá a oportunidade de interceder em favor para que mude a situação. Mesmo, Senhor, que pessoas que a gente não queria cheguem ao poder, ainda assim, Senhor, a tua voz, a tua palavra profética pode, Senhor, mudar o coração dos príncipes e levá-los a um arrependimento. Eu oro, Senhor, pela nação brasileira nesse momento. Eu oro pelo Rio Grande do Sul nesse momento e peço que teu Espírito Santo esteja tocando o coração, Senhor, tanto dos eleitores quanto dos eleitos, para que o Brasil encontre na tua palavra orientação para a prosperidade, para a paz, para a alegria. Pai amado, que os eleitos possam com humildade reconhecer que tu és o único Deus e Senhor da vida deles tanto quanto da nossa. E Pai amado, que nós como teu povo possamos ser essa voz de evangelismo, essa voz profética e essa voz intercessória em favor daqueles que nos governam. Eu invoco sobre cada um que está ouvindo essa mensagem a bênção de Deus que cura, liberta, transforma e restaura. Amém. O programa Coração Aquecido volta domingo que vem nesse horário, se assim Deus permitir. Um forte abraço e até lá.